Oi, gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Entrevista com Elas, comigo, Daniela Santos, e com a minha super parceira que eu amo estar junto de novo, Teodora Malacrida. Tudo bem, Theo? Dani, tudo bem, e você? Maravilha, muito bom estar aqui de novo, né, Theo? Graças a Deus, muito bom estarmos aqui novamente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, seja lá o horário que você estiver ouvindo ou nos assistindo nesse podcast que a gente ama fazer, ao lado da minha super parceira Daniela Santos. E hoje nós temos, Dani, mais uma história de uma mulher empoderada, gente. Uma mulher que vende muito, fala de dinheiro, fala de investimento. Super pra cima, nós vamos aprender fala de muito. Soluções. E você também, fica ligado que tem muito conteúdo legal aqui hoje pra gente curtir e aprender muito juntos, né, Theo? Muito. E claro, né? Vamos falar de propósito, de sonhos, de investimento. Quem é que não quer, né, Dani? Todo mundo. Então, vamos lá. Vamos lá? Apresenta aí. Sabe quem é ela? Ana Paula Gomes. A Ana da Demicon. Oi, Ana. Oi, Ana. Que bom que você aceitou estar aqui com a gente, batendo papo, conversar, contar a sua história. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntas, Ana. Meninas, eu que agradeço, né, pelo convite. Eu acho que é um propósito, né? Há um propósito em toda a união e é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E te conhecer, né, mais a fundo. Porque a Ana, gente, ela é um bebê aqui em Tangará da Serra, mas já tá num furacão, avião, né, Dani, que a gente fala, um avião. Conta pra gente da Ana, quem é a Ana, de onde veio, quanto tempo a Ana da Demicon está em Tangará. Vamos lá. Então, bom, pode-se dizer que a Ana em Tangará, né, tem 1 ano que eu estou em Tangará. É recente. Recente, passei por uma mudança, né, de 1 ano aí, que veio com um propósito também elencado profissional, onde eu vim assumir a unidade da Demicon aqui de Tangará. A Demicon tem o meu coração, foi um propósito de Deus na minha vida, né? Olha, quando eu entrei na Demicon, foi algo que o Senhor tinha falado comigo, que iria entregar nas minhas mãos. Eu acho que é impossível falar de todas as áreas da minha vida, Dani e Theo, se não falar de Deus. Que lindo! Adoramos. A gente ama também. Eu já me arrepiei aqui, Theo. Demais. Vamos lá, então como é que foi que Deus falou no seu coração? Era um sonho seu? Como que era isso? Como é que aconteceu isso na sua vida, a Demicon? Sim, a Demicon, na verdade, ela surgiu em um período que eu estava estudando uma migração de carreira. Eu estava me formando em Direito, a minha formação de graduação é Direito. Hoje, dentro do mercado financeiro, também tenho algumas formações. Mas eu estava formando em Direito, estava naquele momento. Vou advogar, vou seguir a carreira jurídica, né? Ou eu quero empreender. Eu quero ter tempo de qualidade, eu quero ter tempo para dedicar ao Senhor, quero ter tempo para dedicar à obra, né? E a responsabilidade daquilo que o Senhor confirmou nas minhas mãos. E nesse período, o Senhor Deus mesmo usou alguém para falar comigo, gente. Ai, né? gente, uma missionária de Rondônia, inclusive, para deixar registrado. Nunca vi, inclusive, essa irmã. Sério? Nunca vi. Para quem não acredita, realmente. Como que foi? Se cumpriu. Eu lembro que eu recebi uma ligação. Tá. Eu estava indo trabalhar na antiga empresa, já trabalhava 6 anos nessa empresa. E eu recebi essa ligação. E eu estava realmente numa fase da minha vida, assim, muito difícil. Estava numa fase bem difícil mesmo, em todos os aspectos. E eu lembro que eu falei, Deus, eu tinha renovado a minha aliança com o Senhor. E eu tinha feito, eu falo assim, que um quebrantamento genuíno. Eu tinha ido em um culto, né? E eu tinha me quebrantado mesmo, me derramado na presença de Deus. E o Senhor falou muito forte comigo. Só que até aquele momento eu tinha decidido só entregar. Eu falei, Deus, eu só quero a Tua presença de volta na minha vida. E quando eu fiz isso, e eu falo assim, que eu renovei a minha aliança com o Senhor, dentro do meu quarto, no outro dia, essa missionária me ligou de Rondônia. Uma irmã tinha colocado o meu número num grupo de oração e eu não sabia. Olha. E de repente uma missionária me liga e falou, olha, Deus manda te entregar algo. Por mensagem, ela me mandou uns 3 áudios e me ligou também. E ela começou a falar. Eu tinha acabado de chegar na porta da empresa que eu trabalhava, há 6 anos. 6 anos, já trabalhando nesse lugar. E eu estava naquele momento decisivo. Vou advogar, vou empreender em outra coisa, né? E a gente sabe que é desafiador, qualquer área que você decide empreender. Né, em questão de recurso, em questão de como você vai se estruturar, porque a gente forma, mas a gente não recebe um conhecimento prática de como, olha, agora você se formou em Direito e você vai começar a empreender, né? Você só se forma e simplesmente vai. Tudo é assim, né? E aí,
Deus falou comigo através dessa pessoa, ela me ligou e falou, olha, Deus manda te dizer que a partir de hoje, Ele abre uma porta, não é uma janela na sua vida. Deus. E a partir de hoje, você viverá isso. Você viverá grandes coisas, a prosperidade entrará na sua vida, vai abrir uma nova porta. E começou a falar sobre tudo, por conta que eu vejo o seu coração e eu vi a aliança que você fez comigo. Então, como prova que eu estou renovando a minha aliança contigo, eu vou abrir essa porta. Que lindo! E passou-se um tempo, cerca de 3 meses, e eu decidi entrar em contato com a Demicol. Eu tinha conhecido um gestor de uma outra unidade, né? Na época eu não conhecia a Demicol ainda, não conhecia. E ele falou, olha, você tem um perfil comercial, mas eu também já vinha da área administrativa de empresas há muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Ai, meu Deus. Ela é novíssima, gente. Calma. E eu amava a parte administrativa, mas eu também tinha me apegado na área comercial, que era a área, né, que hoje tudo é movido pela venda, né? Sem dúvidas. Absolutamente tudo. Eu falei, não. Então, a área da venda, pra mim, eu me identifico mais. E aí foi quando esse gestor, eu tive esse encontro com ele me falou dessa oportunidade. Passou-se 3 meses depois que essa irmã me entregou esse recado da parte de Deus, eu decidi entrar em contato com a Demicol. Eu já estava infeliz no local onde eu estava, já tinha dado o meu tempo ali, né? E eu falei, por que não? Eu vou ouvir. E na época, meu diretor tinha feito uma entrevista comigo, eu fiquei encantada com aquilo. E eu fui pesquisar para ver realmente se aquela proposta era verdadeira. E eu falei, bom, se essas pessoas podem mudar de vida, eu também posso. Né? Se essas pessoas atingiram esse patamar através do consórcio, tanto quem trabalha com o consórcio, quanto também as pessoas que utilizavam o produto do consórcio. E eu já conhecia. Eu sabia de pessoas que faziam uma boa administração financeira com o consórcio. Nossa. Trocavam de carro, tinham construído casa. Eu falei, eu gostei disso. Então, eu vou entrar nesse segmento. E desde então, a minha vida mudou. E o Senhor fez, eu falo assim, que abundantemente mais do que aquilo que Ele havia me prometido. Que você é a Ana da Demicol tem quanto tempo? Tem 3 anos. 3 anos. 3 Isso anos. é super recente. E por que a Demicol, ela fez tanto sentido na sua vida? O que é a Demicol? A Demicol, primeiro, ajuda pessoas. Primeiro ponto. Segundo, foi o propósito de Deus para minha vida, para eu começar a empreender. E eu lembro que eu tinha falado assim, Senhor, eu quero ter mais tempo de qualidade. Eu fiz uma viagem recentemente para a Itália. E eu falo que se não fosse hoje eu estar empreendendo, eu tendo a minha empresa dentro da Demicol, sendo uma autorizada da Demicol, talvez eu não teria realizado esse sonho. Nossa. E isso o Senhor não falou, né, assim, declaradamente. Mas quando Ele falou que Ele ia fazer grandes coisas, eu realizei muitos sonhos através da Demicol. Mais do que você sonhou. Mais do que eu pude imaginar. Eu falo assim que hoje o que eu vivo através dessa empresa, e eu ajudo pessoas a realizarem negócios, a realizarem os sonhos dela, e eu lidero pessoas. Nossa. E essa parte de liderar pessoas é algo muito forte, meninas. Porque hoje eu faço parte realmente de mudanças de pessoas, recentemente, inclusive aqui em Tangará, dentro da equipe que eu lidero aqui, que tiveram uma mudança que não só duplicaram, triplicaram o quanto elas ganham. Nossa. Dani do céu. Demais. Ana, então você montou... A Demicol como funciona? Ela funciona como uma franquia, digamos assim? Dani, é assim, a Demicol, existe um grupo de licenciados, então são pessoas que têm a licença da marca dentro daquela região. Certo. Então, hoje, dentro do Mato Grosso, existe os nossos licenciados, onde nós temos Sinop, que foi a primeira unidade que eu abri, inclusive. Olha! Existe em Cuiabá, nós abrimos em Sinop. Olha Sinop eu fiz parte desde o administrativo, a parte de gestão, a parte de consultora. E ali eu tive um grande amadurecimento dentro dessa área. Então, eu fui me especializando, fui estudando sobre desenvolvimento de pessoas, passei por Sinop, fui para Cuiabá e estou em Tangará. Aqui eu vim para assumir a unidade daqui, né? Olha. Mas a Demicol, ela é por licença. Então, hoje a Demicol ela tem mais de 248 unidades No Brasil? no Brasil. Certo. Uau. A licença de Tangará é sua? Você faz parte do grupo? Hoje Como eu estou na gestão Tá. dessa unidade. Eu vim realmente para fazer a gestão, mas nós temos os nossos licenciados daí. Tá. Que legal. E a Demicol, ela nasceu onde? A Demicol, ela nasceu em Curitiba, no Paraná. Já tem mais de 30 anos de mercado. Nossa! E o que é mais legal é que muita gente não sabe. A Demicol, que era a antiga Demilar, né? Ela foi uma fusão da Demilar e da Conseg. Hoje é a Demicol. Já tem alguns anos essa fusão dessas duas grandes gigantes do consórcio, a gente fala, né? Ela foi a pioneira do consórcio imobiliário. Que Ela é um sonho. Que é o todo sonho. mundo. Hoje tem dados comprovados, né? Até pelo IBGE, estatísticas mesmo do mercado, que o maior sonho dos brasileiros, por incrível que pareça, gente, ainda é a realização da casa própria.
E a Demicon, ela foi a pioneira. A pioneira. Nesse ramo, nesse segmento. Nesse segmento específico. Ela foi a primeira empresa a criar o consórcio imobiliário no país. E por que vale a pena fazer um consórcio imobiliário hoje? Hoje, primeiro ponto, Theo, as pessoas, elas têm o desejo de ter a casa própria, mas elas não se veem, a maioria das vezes, com condições para adquirir. Então, o tempo que elas não investem em algo, elas não se planejam, às vezes, eu falo assim que, na verdade, por falta de conhecimento. Porque até a Bíblia fala sobre isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E quando o conhecimento chega até as pessoas, a maioria dos meus clientes, eles falam, eu não sabia que dava para fazer isso com consórcio. Ai. Por exemplo, hoje eu consigo atender clientes, por que vale a pena? Eu consigo atender clientes para investimento em um terreno, por exemplo. A primeira aquisição imobiliária dele, com um crédito de 80 mil, com parcelas a partir de R$ 279,90. Qual é o lugar hoje que você consegue comprar um terreno com R$ 279,90? Sem entrada? Sem entrada. Ai, Dani. Bem interessante, Meu né? Deus! Sem entrada. A gente monta um planejamento para o cliente. Se o cliente ele quer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, a gente consegue atender esse cliente. Mas como que eu gosto? Ana, gosto de trabalhar com os meus clientes. Sempre a médio e a longo prazo. O cliente a curto prazo, eu consigo perfeitamente. E a gente vai montar uma outra operação para ele. Perfeito. Porque a gente atende empresas, a gente atende famílias, a gente atende a parte veicular, não só imobiliária. Então, para cada cliente, para cada projeto, a gente desenvolve uma estratégia. Existe um consórcio para cada pessoa. Para cada pessoa. Inclusive, a nossa CEO, ela fala que é uma mulher, gente. Olha, que legal. A Tatiana, ela fala que a cada 10 sonhos, 9 a gente consegue realizar com consórcio. Que interessante. Então, e você falou que para comprar terreno. E se a pessoa já... Vou fazer 2 perguntas em uma só. Se a pessoa já tem o terreno e quer construir, você vende esse consórcio também? E se a pessoa já tem o terreno, já tem a casa e quer fazer a reforma e ampliação, você atende esse cliente também? A gente consegue atender. Isso é muito legal, Dani, essa pergunta, até para vocês entenderem o porquê. Quando a gente vai sentar com o cliente, ele está acostumado com um consórcio engessado, que é o consórcio do banco e o consórcio da maioria das administradoras, onde você vai e faz um consórcio. Se for para construção, é para construção. Por exemplo, com o banco, se você tiver o terreno ok, se não fica mais difícil, você vai ter que dar uma entrada maior, tem você tem que descapitalizar mais, a parcela vai ficar mais alta. Por exemplo, hoje, se você for investir em um terreno, Dani, você vai sair com uma parcela a partir de entre 800 a R$1.000, correto? Hoje, com uma carta de crédito de 200 mil, você pode comprar um terreno, dependendo da região, gente, e você pode iniciar a sua construção. Quanto que vai te custar essa parcela? R$800. Para você comprar o terreno e construir. Já construir. Então, se não tiver o terreno, dá para comprar o terreno e dá para construir. O crédito, ele é um crédito imobiliário. Isso que eu acho muito legal. Então, por exemplo, se os meus planos mudou e eu quiser reformar, eu posso. Se eu quiser construir, eu já tiver o terreno, eu posso. Se eu não tiver o terreno e quiser comprar o terreno e construir, você pode encaixar um crédito que dê para fazer para isso também. Vamos supor que a pessoa que está assistindo a gente ficou interessada. Ela pensa assim, mas o que eu preciso comprovar? Eu tenho que ter renda, eu tenho que ter... Como é que o cadastro dessa pessoa vai ser aprovado para ela ser seu cliente? Inicialmente, para ela ser meu cliente, ela precisa somente iniciar com o valor da parcela. Ela não precisa ter o nome limpo, digamos assim, né? Falar a linguagem do povo. Isso. Ela não precisa ter o nome limpo. Inclusive, eu atendo muitos clientes que às vezes tem uma situação financeira que precisa ser regularizada. E ele fala, Ana, mas às vezes eu preciso de um tempo, né? Às vezes, dependendo do valor da dívida, ele pode iniciar o consórcio. Não tem consulta score. Ele pode iniciar o planejamento dele para já criar aquele compromisso. Ele pode ser contemplado. Se ele for contemplado, ele não vai perder a contemplação dele. Ele tem um tempo para regularizar. Para regularizar também. Então, necessariamente, é somente os dados ali que a gente pede para poder fazer o contrato do cliente e a gente encaixa uma proposta que faz sentido para ele. E o legal também, gente, é que eu citei o valor da parcela, por quê? Porque as pessoas acham que para ter um imóvel precisa de um valor alto. E a grande verdade é que você pode começar com pouco. Às vezes eu recebo clientes que têm um imóvel próprio, mas eles têm o desejo... Eu atendi... Hoje a gente estava conversando com uma cliente sobre isso. Ela tem o imóvel dela, ela falou, Ana, eu não pago aluguel. Então, por que eu não vou investir se esse é um valor que eu vou gastar ele de qualquer jeito? R$400, eu vou gastar esse valor. Olha que legal. Claro. Só que com R$400 eu posso construir uma kitnet no terreno da minha casa. Com uma carta de crédito de qual valor? A partir de 100 mil. R$400?
A parcela. A gente trabalha com parcelas reduzidas. Sim. Então, cada grupo, ele vai ter uma estratégia, né? A gente fala que cada grupo tem uma estratégia. Então, tem os grupos que têm vaga com parcela reduzida. Então, fica mais confortável para o cliente estar investindo. E possibilita o cliente que, às vezes, ele não tem condições de pagar uma parcela mais alta ou parcela cheia, mas ele pode iniciar com menos também. E, gente... Um segredo que eu gosto muito, assim, para o cliente que é investidor. Ana, não quero investir em imóvel, eu não gosto de imóveis, né? A gente atende diversos perfis de clientes, que inclusive, às vezes, ele não quer ter imóvel. Sim. Ele investe em bolsa, ele investe em uma LCI, uma LCA, né? Faz investimentos ali. A gente trabalha com a venda da carta contemplada. Então, tem clientes que fazem um banco de cotas para poder fazer a venda dessa carta contemplada. E a Demicon faz a compra dessa carta e te paga 25%. Resumindo, um exemplo, assim, para ficar mais claro. Tem um cliente nosso que fez 10 cotas de 100 mil. Ele contratou 1 milhão. Então, a parcela cheia dele era de 6 mil. 1 milhão com a gente custa, em média, aí, de 6 mil reais. Ele fez a parcela reduzida em todas as cotas que a gente conseguiu vaga. Cada cota saiu em média de menos de 400 reais, 360 reais. Primeiro mês contemplou uma cota. Isso foi sorteio, tá, gente? A gente trabalha com lance, a gente trabalha com sorte, mas contemplou. Fala assim, que a partir do momento que você tá lá dentro, a qualquer momento pode contemplar. Ela fez a venda da cota, foi uma cliente mulher, inclusive, fez a venda da cota, lucrou 25 mil. Então, imagina que a cada cota dessa, ela lucra 25 mil. Ela tinha investido 400 reais. Ah, Ana, mas se eu tiver 2, 3 anos pagando, mesmo assim, você faz o cálculo, ainda compensa a venda. Você recupera aquilo que você investiu e ainda tem um lucro. Porque, às vezes, se fosse guardar, você não teria aquele valor guardado no banco. Mas tudo isso você ajuda a gente o cliente. monta o perfil do cliente, exatamente. Você sugere, olha, para o teu caso, para o teu cenário, para o seu perfil, tal investimento seria interessante? Isso, Dani. Normalmente, gente, eu costumo fazer muitas perguntas para o meu cliente para entender. Olha. Primeira pergunta, eu falo, qual que é o teu objetivo hoje? Eu até postei um stories hoje, inclusive, para perguntar, interagir com as pessoas, né? Qual que é o teu objetivo? Né? Você tem dificuldade em ter o planejamento financeiro, em guardar dinheiro? Né? Tem algum valorzinho ali que tá sobrando? Você começa a formar patrimônio com isso. Não, Ana, eu quero ter um carro de luxo. É possível você comprar uma Porsche com consórcio. É possível você trocar o seu carro. É possível você comprar a sua casa. Então, eu sempre faço perguntas, porque é muita coisa que dá para fazer. E as pessoas não sabem. Por exemplo, dentro do consórcio de veículos, a gente consegue atender uma transportadora para uma troca de frota. Sério? Ela tá no agro, gente, também. A gente consegue atender o produtor rural para fazer o custeio dele. Da safra. A gente tem operações de maquinário, a parte de irrigação. Gente, toda a parte do custeio, tanto da agropecuária quanto do nosso agro mesmo. A parte ali do custeio da safra a gente consegue entrar também. E é uma grande dor hoje, né, do produtor rural, é a parte do crédito. E às vezes eles não têm acesso a isso. E eles acabam pagando mais caro com o banco, ou às vezes se endividando, né? É muito comum hoje no cenário econômico que a gente está. A gente tem muitos produtores rurais que precisam de espaço, Dani, para fazer uma construção de um silo, para estocar, né, isso. E eles não sabem que a gente tem uma linha de crédito com um custo de 1,2 ao ano. Ao ano? Ao ano. Se fosse um financiamento? No mínimo, você vai pagar hoje de 15% até 22%, 23% de taxa por ano. Nossa, que interessante. Gente, a nossa Selic está 15%, foi atualizada hoje, né? Então, para quem tem recurso aplicado, perfeito, está ganhando em cima do dinheiro aplicado. Mas para quem tem que tomar o crédito, cada vez fica mais caro. Tá, e como é que funciona esse daí do agro, então? Essa parte do agro? A parte do agro, a gente vai montar um planejamento para o cliente. Então, por exemplo, Ana, eu quero fazer a troca do meu maquinário agrícola. A gente vai fazer a quantidade de crédito suficiente para ele fazer a troca do maquinário agrícola dele. E aí, a gente monta, Theo, dentro do que o cliente pode. Ana, eu posso me dispor de X valor de parcela por mês. Então a gente vai planejar a troca da quantidade X de maquinário. Quanto que fica o custeio do valor da safra que você precisa? A gente vai trabalhar com 4, 8, 10 milhões. Qual que é o valor que esse cliente precisa? Porque existe o pequeno, o médio e o grande produtor. Então a gente trabalha de acordo ali com cada um. E o consórcio, ele vai atender o pequeno também. A gente sabe que Tangará da Serra também é um lugar onde, né, a agricultura familiar, ela é grande aqui também. E o pessoal precisa. Quem não, né, Dani? Quem não? Atende o pequeno também? Atende o pequeno também. Isso é legal porque, assim,
Eu sempre falo e eu sempre ensino isso para o meu time. A gente atende o cliente, o pequeno produtor rural, a gente atende a família, o casal, que vai ter a primeira casa. A gente monta o planejamento de acordo com o orçamento do cliente. O que ele precisa é apenas passar para nós qual que é o objetivo dele, qual que é o sonho dele, ou o que o negócio dele precisa. Quando a gente fala assim que quando a gente vai atender uma empresa, a gente sempre pergunta, né, para o empresário, hoje, qual que é o teu maior objetivo? É dentro do teu negócio ou é alguma realização pessoal, para pessoa física? E dentro daquilo a gente vai encaixar. Então, a gente consegue atender desde a família, desde o pequeno produtor, a todos os segmentos hoje a gente consegue entrar. Tanto, até, eu sempre fiz essa pergunta também, até abrindo uma deixa, né? A gente atende hoje o segmento, tudo que é a parte veicular, a gente fala, né? Dentro de motores ali. Então, a parte náutica, a parte aérea, para quem não sabe, a gente também faz a aquisição de aeronave. Meu Deus! Faz consórcio de tudo. De tudo. Então, a parte de aeronave, porque, gente, né, é um valor que quem compra ali, muitas vezes, é um valor alto. E normalmente é um valor à vista, tá, gente? Pra quem não sabe, a aeronave não tem parcelamento. Então, é um valor à vista. E ele consegue fazer o planejamento da troca. A gente consegue trabalhar com o drone agrícola, a parte do avião agrícola. Então, tudo a gente consegue englobar. Então, a parte náutica, uma lancha, um jet ski, a gente consegue atender também. A parte de embarcação, a parte aérea, aí vem a parte imobiliária, a parte de transportes. Tudo a gente consegue estar fazendo. É crédito, né, gente? Demais, Théo. É crédito e é investimento. É um investimento. E aí, tá, a gente quer trocar a nossa aeronave. Né? Tudo é planejamento. O correto é o planejamento, é isso, Ana? O correto. Porque assim, não é pra agora. Mas pode ser pra agora. Claro. E como é que... Eu vou chegar lá, eu quero trocar, eu quero adquirir uma lancha hoje, agora. Como é que você vai me atender? Como é que vai ser? Porque a gente não aprende sobre consórcio. Nem sobre investimentos, nem sobre dinheiro, nem sobre como enriquecer, não, nada disso. Exatamente. Né? Se o consórcio pode comprar Educação o mundo, financeira. por que a gente não... Educação financeira. Nós não somos ensinadas, não fomos ensinados ou ensinadas a lidar com dinheiro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você percebe isso na relação com clientes? Muito. Muito. Eu percebo isso porque você falou da lancha, Théo, mas isso se aplica para qualquer coisa. Sim. Tá? Da mesma forma que eu vou te atender para comprar lancha, eu vou pesquisar qual que é o modelo, se você já sabe o valor que você vai investir nessa lancha e qual que é o valor que você tem hoje, né, para aporte, se você tem uma entrada, digamos, que daí a gente vai trabalhar isso no lance para antecipar essa contemplação. Não, Ana, eu não quero descapitalizar. A gente consegue atender esse cliente utilizando uma parte da própria carta de crédito, a gente faz ela um pouco maior e a gente utiliza a própria carta de crédito para que você não precise tirar nada do bolso além do valor da parcela. Então, é por isso que o consórcio ele não precisa de entrada. Nossa, gente. Então, uma coisa que a Dani falou, isso é muito real, gente. Eu também não tive uma educação financeira. Nós, brasileiros, não tivemos uma educação financeira. Não temos ainda. Não temos. Então, se a gente não busca o conhecimento... Por isso que quando a gente vai atender um cliente hoje, ele fala, eu não sabia que dava para fazer isso, porque até então ele não conhecia Demicol. E ele não conhecia alguém que é especialista dentro dessa área. Gente, a gente trabalha só com isso. Então, eu falo assim, eu sempre brinco até com os clientes, se eu não for bom nisso, eu não for bom em mais nada. Nossa. Porque a minha especialidade, hoje eu atendo, faço consultoria empresarial de algumas empresas e dentro da consultoria empresarial, né, por conta do meu tempo de carreira, aí eu consigo sanar a dor desse cliente com o produto que é o consórcio, dentro da área financeira. Então, não é só o pai de família que não recebeu uma educação financeira, às vezes o empresário, ele tem uma dificuldade de fazer a administração da empresa. E aí a gente vem apresentando para ele que o tempo vai passar de qualquer jeito. Vai. De qualquer forma. Exatamente. Você O tempo, pagando ele uma vai parcela passar. ou não. Exatamente. Aí você tem que definir, você quer pagar um aluguel para o banco, porque você vai pagar um aluguel para o banco. Né? Hoje eu sento com clientes que eles não acreditam que não seria possível pagar a parcela do consórcio e pagar um aluguel. E aí, quando eu sento com ele, eu só preciso ter um tempo de mesa com esse cliente de 15 minutos para ajustar na realidade dele e ajudar ele a pagar o aluguel e pagar a parcela do consórcio. O que ele ganha com isso? 10 anos a menos de um financiamento. Nossa. E metade do valor que ele iria pagar no imóvel. Sim, com certeza. Né? Então, um imóvel de 500 mil, ele vai pagar 1 milhão hoje.
fora a entrada, fora o valor da renda que ele tem que comprovar. Consórcio não tem juros, gente, é só taxa administrativa, ela é fixa. E ainda tem o INCC, que é o índice que é a correção da DEMICON, no caso da imobiliária, pelo INCC. Então, tem a valorização do crédito. Eu tenho clientes que, estrategicamente, eles não têm pressa de ser contemplados porque eles gostam justamente da correção imobiliária. Porque o crédito dele vai valorizando. Eu tô com um cliente agora, até que a carta dele, aqui em Tangará, inclusive, é uma família bem conhecida, uma família de construtores. Ele tem uma carta contemplada conosco desde janeiro. Ele ainda está definido como que ele vai utilizar. Tem ele 6 meses que essa carta está contemplada. Tem 6 meses que a carta dele está contemplada. Ele entrou, ele já foi contemplado. Olha que legal. Né? Isso é bem legal. E detalhe, a gente fez um planejamento para ele de médio a longo prazo. Ah, tá. Só que contemplou porque ele está ali dentro, gente. A gente fez 4 cartas, a gente fez praticamente 4 milhões para ele. No primeiro mês contemplou uma cota e ele deixou essa cota tá rendendo. Isso foi legal, porque quando a gente sentou com ele, que ele falou assim, olha, eu acho que eu vou utilizar ela para construir, eu tenho um terreno e tudo mais, ele não sabia que a carta dele tinha rendido 22 mil nesse período. Olha o valor da rentabilidade da carta. Só por estar ali paradinha, ela começa a render. Então tem uma rentabilidade. E nisso, ele ainda segue pagando as parcelas? Ele ou não? Segue pagando as parcelas. A carta tá ali. A carta eu tá continuo... ali. Ele segue pagando as parcelas normal. Tem um prazo, que isso que é legal também, né? Porque tem um prazo. Porque as pessoas normalmente fazem financiamento por quê? Prazo. Ela não tem o valor à vista para dispor, elas vão para o financiamento. E quando a gente ajusta o aluguel mais a parcela do consórcio, eu já tive cliente com financiamento aprovado. Banco que me desculpe, né? Mas eu salvei uma família. Porque eu falei para ele, o que você quer? Você quer hoje sanar a dor da tua família de entrar dentro do imóvel próprio, que na verdade não é de vocês, é do banco. Se atrasar, é uma tomada, vai para leilão, essa é a verdade. Né? Se atrasar hoje 2 parcelas, já era, vai para leilão. Então, você quer sanar isso ou você consegue se dispor de um aluguel, morar num imóvel de qualidade, mesmo locado, não tô falando pra você morar em qualquer lugar, a gente viu, a gente calculou um aluguel bacana para ele. A parcela do consórcio, que seria a parcela que ele iria pagar do financiamento, com o aluguel, ele conseguiu fazer uma carta de crédito. A gente fez várias, na verdade, fez 2, 3 cotas ali, mas um valor de crédito que dava para ele construir o imóvel dele, Dani, e ainda fazer salas para locação. O crédito contratado dele, ele iria morar bem, no imóvel bem, locado, de locação, e ainda iria fazer uma aposentadoria imobiliária, né, gente? Porque o imóvel é vitalício hereditário. Vai colocar para alugar. E tudo aí? isso com planejamento. Com planejamento. Tá, você tirou ele do financiamento ali, mas ele estava já pronto para fazer o financiamento? Ele tinha algo a investir? Ele já estava com o financiamento aprovado. Ele tinha uma entrada. E ele seguia pagando aluguel? Ele seguia pagando aluguel. Na verdade, esse cliente, ele vai seguir, está seguindo pagando aluguel. Por quê? Porque ele morava com a mãe. Então, tinha aquela questão da família ali, né? A da esposa já incomodada em morar com a sogra. E a família também faziam parte do mesmo negócio. E aí, eu fui, na verdade, levar um violão pra consertar. E aí, eu falei, olha, aqui é própria de vocês, porque é costume nosso, a gente quer saber, né? Poxa, às vezes a pessoa tem vontade de ter. Ela falou, olha, aqui é da minha sogra. Eu falei, ai, que legal, e você já possuem imóvel de vocês? Vocês, né, trabalham com eles aqui? Vocês têm algum outro negócio? Ela falou, eu tenho muita vontade de ter imóveis pra construir aquelas salas pra alocar de finais de semana, né? Que dá uma boa rentabilidade, né? Só que a gente até agora não tem o nosso imóvel. A gente tá com financiamento aprovado, mas... Nossa, eu e meu esposo estamos achando tão caro. Tá aprovado, já tá tudo certo pra construir. Falei, quanto que vocês têm? Ela me falou na época quanto que eles tinham, né? Pra dar entrada no financiamento. E eu falei, e se eu falar pra vocês que tem uma maneira de vocês ficar com esse valor... Em caixa, aplicado... A própria rentabilidade desse valor vai gerar metade da parcela da casa nova de vocês e vocês ainda podem construir imóveis para locação. Eu gostei. Falei, então vamos marcar uma reunião com o teu esposo? Vamos. E eu fui, a gente sentou. Aí o que eu fiz? A gente tem dentro do nosso sistema um simulador que a gente abre mesmo, muito real, bem transparente. A gente pega as formas do financiamento, o saque para esse também. E a gente pega e contabiliza isso com o aluguel. Quanto ele vai investir? A gente faz um cálculo ali até de 5 anos, se o cliente quiser. 60 meses ele pagando o aluguel e mais a parcela do consórcio, quanto que ele vai gastar? Quanto que ele vai descapitalizar? Quanto que vai sair? A gente faz o custo dele pagando o aluguel, a parcela do consórcio e quanto que ele iria pagar o valor final do financiamento. Quando a gente fez esse comparativo, ele falou, é o quê? Eu não pago aluguel. Se eu pagar aluguel, eu vou me livrar da dor de cabeça, da encheção de saco da minha esposa.
E ela, eu só quero, né, sair do ambiente da sogra ali. Porque é desconfortável, né, gente? Quem casa, que casa. Essa é a famosa frase do brasileiro. E ela falou assim, não, eu não me importo. Porque a gente pode fazer um contrato de um período legal. Quando eu mostrei pra ela que o lugar... Eles conseguiriam alugar um imóvel com valor bom de aluguel. Então, eles iam morar num padrão legal. E mais a parcela do consórcio. E aí, assim, o que brilhou os olhos dela. Porque ela tinha vontade de ter um negócio deles, do casal. Que eram os imóveis de locação. E aí, a gente que é uma aposentadoria. Que é uma aposentadoria. E aí, a gente criou... A parcela se encaixou perfeitamente para eles. A gente conseguiu uma parcela, né, reduzida, que fosse confortável, fizesse sentido. E principalmente, aí eu falei para ele, eu falei, olha, agora você tem que definir. Você quer no futuro ter imóveis locados e mais o imóvel próprio de vocês? Ou você quer sanar hoje uma dor que parece ser imediata, só que você vai estar pagando um aluguel para o banco? Aí quando eles tiveram uma economia de 800 mil reais. De juros que eles iam pagar. É muito dinheiro. De juros que eles iam pagar. Do imóvel financiado que estava pronto. E sabe o que? Eu lembro como se fosse hoje. Sabe o que foi legal? Porque eu perguntei pra ele assim, você já sabe quanto que vai ficar o valor desse imóvel no final? Ninguém fala, né? Ele falou, não. Não faz conta. Ele falou assim, não, eu só pensei na parcela que cabe no bolso. Quase todo mundo, né? Aí, quando eu sentei, eu abri o simulador pra ele, real do banco. Falei, ó, vai te custar isso aqui no financiamento, 1,5 milhão. E no consórcio, você vai ter o mesmo imóvel, que era um imóvel de 600 mil. Você vai pagar aí menos que 800 mil reais já com a taxa. Faz sentido pra você? Eu falei, essa diferença é a diferença das suas salas comerciais. Que você consegue construir. E o prazo? Eu falei, você vai ficar 35 anos no financiamento. Se a gente trabalhar só com sorteio, sem estratégia, sem lance, no mesmo período do financiamento, ainda você consegue ter 2 imóveis. Com um consórcio. Você faz um, você é contemplado, faz outro e é contemplado. E a gente não trabalha com sorte, né? A gente tem os clientes que, obviamente, saem no sorteio, mas a gente trabalha com a estratégia do lance para antecipar a contemplação desse cliente. E ele define depois. E ele define, né? Na hora que a gente monta a proposta, eu sempre pergunto, né? Para quando que você quer esse imóvel? E há quanto tempo você quer esse imóvel? E o que você tem guardado hoje para ter esse imóvel? E o que a maioria responde? Nada. E aí, como que esse cliente faz? Ele não tem nada para dar de lance, ele quer comprar o consórcio para construir a casa dele, e aí ele vai te perguntar, Ana, mas quando que eu vou ser sorteado? Ou quando que eu vou conseguir ter minha carta de crédito? Você vai responder o quê? Eu sempre falo assim, quem define o tempo de contemplação é o cliente. Ponto. Por quê? A maneira que ele me falar para mim, Ana, eu consigo ir por aqui, eu tenho esse valor, a gente consegue fazer. O legal é que o quê? A gente não precisa que você tenha uma entrada pra gente definir. Quem determina o prazo de contemplação é o próprio cliente. Porque o recurso, se ele não tem recurso, a gente vai utilizar uma parte da carta pra gente antecipar essa contemplação. Ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso. A gente monta isso pra ele ser contemplado por lance da própria carta, né? Pro cliente que não tem. No primeiro mês ele consegue ser contemplado ou não? Aí entra a parte do planejamento, Dani. Por quê? O imediatismo, ele custa muito caro. Entendi. Eu falo assim que o consórcio, ele é um preventivo. Para que você não tenha que fazer um curativo. Nossa. Normalmente, a gente nunca entra com a prevenção. A gente já entra com tratamento porque tá no nível avançado. E sempre sai o quê? Mais caro. Sai mais caro. Então, a parte do planejamento com o lance da própria carta, a gente costuma trabalhar com médio a longo prazo. Por quê? Porque a gente já deixa esse cliente confortável, ele morando num imóvel legal, pagando um aluguel, e mesmo assim, a gente sempre fala para ele, o que é mais importante, esse cliente fazer conta? Porque o que vai sair mais caro para ele? Ele entrar no imóvel financiado ou ele pagar a parcela do consórcio e a parcela do financiamento? Sem que detalhe, tem maioria dos clientes, eles não querem dar entrada. Às vezes eles não têm como dar entrada. Hoje, a maioria dos clientes que financiam imóveis que compram imóveis de alto padrão, gente, e falando do público mesmo, a gente fala que é da classe A, né? A maioria deles utilizam financiamento, porque a gente chama dívida de alavancagem. E hoje, a maioria dos investidores do mercado financeiro, grandes nomes do mercado financeiro, estão utilizando consórcio para fazer dívida de alavancagem. Por quê? Porque o custo é 1,2 ao ano, Dani. Então, é um custo muito baixo.
E aí, quando o cliente fala assim, Ana, eu quero ser contemplado no primeiro mês, eu preciso pra ontem. Aí a gente entende o porquê que a maioria dos brasileiros não tem um imóvel próprio. Porque não se planeja. Porque não se planeja. Tá, agora o cliente pensa assim, ó, tem um apartamento super bacana à venda em Tangará, não tenho dinheiro para comprar esse apartamento, mas eu vou lá comprar um consórcio da Ana, vou comprar esse apartamento, vou alugar, e a renda do aluguel eu pago o consórcio e estou construindo meu patrimônio. Isso é real? Isso funciona? Isso é um bom negócio? Ou tem que ir com calma nessa? É real, é um bom negócio. Eu sempre falo assim para o cliente, em quanto tempo esse imóvel é o imóvel dos sonhos que você quer fazer? Eu, por exemplo, tenho clientes que fizeram, a gente tem solução para tudo. Inclusive até para quitar o financiamento imobiliário para quem não teve o conhecimento de conhecer o consórcio antes. Sério? A gente consegue entrar, a Demicol hoje ela tem uma coisa chamada, ela entra como interveniente quitante. Então, ela assume essa dívida com o banco, ela transfere essa dívida para a Demicol, e o cliente que iria pagar ali um valor final exorbitante nesse imóvel, ele transforma isso em um valor muito mais enxuto, né? Porque não tem juros, então a gente vai tirar esses juros do financiamento. Eu recebo muitos clientes para quitação de financiamento, muitos mesmo, porque não fizeram um consórcio e... infelizmente, entra para quitar financiamento. Inclusive, gente, essa make que vocês estão vendo hoje aqui, né? Que foi da Sabrina. Tava conversando com ela sobre isso. Inclusive, eu acredito que eu posso falar, né? Pode, tudo. Ela falou, Ana, o meu esposo fez um consórcio há um tempo atrás e ele pagou 3 meses e parou. Eu falei, sério? A gente tava conversando, né? Os clientes sempre acabam perguntando, o que você trabalha, né? A gente vai conversando. E ele foi contemplado com 1 ano. Se ele estivesse pagando, ele teria o crédito de 500 mil. Até hoje, eles não têm um imóvel próprio. Meu Deus. Então, imagina o arrependimento, ele o parou tempo... e não teve como voltar, então, atrás. Ele não... Não, ele tinha parado, ele perdeu, né? Parou ele de pagar, quis cancelar, ele parou de pagar. Por quê? Porque naquela ideia de que, eu não vou ser contemplado. Quando deu 1 ano, ele foi contemplado. Como é que funciona? Me interessei agora, hein? Que tá financiamento. Como é que funciona isso? O financiamento imobiliário, a gente vai entrar em um acordo com o banco, né? A TEL vai lá e fala, Ana, minha dívida com o banco custa hoje X, né? Custa hoje 200 mil, ainda falta 200 mil para quitar. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar com uma carta de crédito, né? E você vai fazer o investimento da carta. Contemplou daqui 1 ano, um exemplo. 6 meses, 2 anos, contemplou. Independente do período que contempla, é um bom negócio. Por quê? Porque você vai reduzir o prazo, gente. Sempre vai ser, a gente está falando que o financiamento é 10 anos a mais do que o consórcio. Então, sempre vai ser um bom negócio. Fora a questão do valor da parcela também, né? Então, a gente, quando faz a contemplação dessa carta, seja por lance do cliente, recurso próprio, Sim. mais imediato, seja por lance da própria carta, seja por sorteio, contemplou, Ana, quero fazer a quitação. A própria Demicol, eles conversam entre si, a gente fala assim, uma linguagem mais simples, conversam entre si, entra com a parte, pede o saldo devedor que falta do teu imóvel, entra com a quitação. Então, agora a TEL conseguiu se livrar da dívida do banco, ela não deve mais pro banco. E com as parcelas também estariam reduzidas, aí depende do valor, né? Aí depende do valor do crédito que você precisa. Mas assim, obviamente, você vai trocar uma dívida ali no mínimo, né? Uma economia, falando de 200 mil, no mínimo o dobro, né? Nossa. No mínimo, porque os primeiros 10 anos do financiamento, gente, a maioria são juros. Né? Eu tive uma experiência por eu não ter conhecimento, então sempre quando eu sento com o meu cliente, eu falo, eu tive essa experiência muito cedo, com 23 anos eu já tinha imóvel financiado, eu tive carro financiado por falta de conhecimento, né? Então, quando eu dei graças a Deus que eu consegui vender, eu vendi o meu imóvel, então eu me livrei dessa dívida. Hoje eu invisto construção com consórcio. Carro com consórcio. Sério? Lógico. Nossa. Por quê? Porque eu tinha pago 3 anos da minha casa, eu cheguei no banco, o saldo devedor era o mesmo. Então, você imagina, 3 anos. E assim como a maioria dos brasileiros que vão estar nos assistindo aqui, né? Até muito mais. Então, você imagina, você ficar 8, 7 anos pagando, você for lá, você vai quitar no valor presente da dívida. Porque não tem a amortização do valor final ali. E na maioria das vezes, você vai ficar com o mesmo saldo devedor. Né? Não tem o reajuste. O que você pagou ficou para trás e é só juros. Ana, vou te fazer uma pergunta que talvez um cliente faria, tá? Eu sou uma possível cliente, eu faria essa pergunta para você. Ana, eu vou fazer um consórcio imobiliário com você. Vou fazer um compromisso com a Demicon de 20 anos pagando parcelas. Nesse meio tempo, daqui 10 anos,
por qualquer motivo da vida, a Ana talvez não mora mais em Tangará, ou a Demicon, por qualquer motivo, sei lá, falecimento, não sei, encerrou as atividades em Tangará. E aí, como é que fica a minha carta de crédito? Como é que fica a contemplação? Como é que fica meu imóvel? Como é que é essa segurança para o cliente? Gente, a Demicon hoje, ela já tem mais tempo do que eu. Então, é uma empresa com mais de 30 anos de mercado. E nós não temos unidades somente em Tangará. Então, isso é muito legal, Dani, essa pergunta que você faz. Porque hoje, Dani, eu não estou em Sinop, eu não estou em Cuiabá. Eu tenho clientes por todo o Brasil, e inclusive fora do Brasil, a gente atende muitos clientes que moram no exterior, e a Demicon faz compra também, trabalha com crédito para compra de imóvel no exterior, e atende os brasileiros que moram no exterior e querem investir no Brasil. Olha que legal, delícia, Dani! uma casa em Miami. Então, e a gente tem uma unidade em Miami, inclusive, da Demicon. Meu Deus. Então, olha, começa por aí. Então, hoje, independente do prazo que passar, né, a Demicon, ela gera essa segurança porque ela tem unidades por todo o Brasil. Eu já tive cliente que me procurou, a gente montou um planejamento para ela comprar imóvel para locação em Balneário Camboriú, e que é aqui do Mato Grosso. Então, dá para você comprar em qualquer região. Por isso que eu falo isso que é legal, porque não é um produto engessado, né? Você consegue, é um crédito que você vai ter ali e você vai poder utilizar onde você quiser. Você não tem uma limitação geográfica, você não tem uma limitação de uso do que você pode fazer com o crédito. Então, em qualquer lugar você vai ter uma gestão, né? A Ana, hoje, ela atende clientes do Brasil todo, de fora do país. Tem um cliente na Itália, inclusive, né? Tem clientes, gente, por todos os lugares. Faça esse acompanhamento e a gente faz esse atendimento humano. Por quê? Porque a Demicon entende que isso é uma consultoria. E aí é onde entra o nosso diferencial. Então, eu acompanho esse cliente do início ao fim. O cliente, quando ele vai fazer... Hoje eu tenho um time, né? A gente faz o acompanhamento do processo, Dani. Normalmente, quando você contrata uma carta de crédito hoje, você fica à mercê... A maioria dos clientes que contratam, né? Fica à mercê ali. Você pergunta, você sabe quando que foi a data da tua assembleia? Ele não sabe. Nossa. E os meus clientes, eles têm um acesso tão aberto em mim que eles perguntam, Ana, quando que é a assembleia? Às vezes eu mando o resultado da extração da Loteria Federal. Eu compartilho com eles. Se você chegar hoje na mesa, na minha unidade, você vai ver lá, por mês, um resultado de contemplações em cima da mesa, ali escancarado para o cliente chegar até. Ou se você quiser, você vai ver em cima da mesa o resultado das assembleias daquele mês. Então, é um acesso muito humano. Ninguém gosta, gente, de ligar em 0800. Quem gosta? Verdade. Péssimo. Impossível. É péssimo. Não, péssimo. Eu já tive que resolver coisas 0800, aposto que vocês também. Sem e é dúvida. péssimo. Então, a gente tem esse contato muito humano. A Demicon, tanto que ela faz um pós-venda muito criterioso. Eu fiz uma carta de crédito com você, ela vai entrar em contato contigo e vai perguntar. A Ana fez promessa de contemplação para você? Nossa. Ela pergunta. Então, olha a segurança. Ela não se importa só apenas em vender, ela não quer só números. E é uma empresa que tem um faturamento acima de 15 bilhões hoje mensais. Nossa. A gente já ultrapassou muito isso, recordes mensais, né? Então, olha o tamanho da estrutura da empresa e mesmo assim ela faz essa questão desse acompanhamento. Tanto que pelo Banco Central a gente é a maior administradora independente de consórcio do país. Independente por quê? Porque não tem nenhum outro banco por trás. A própria Demicon, ela já tem uma base sólida e ela trabalha de forma independente. Com recurso, né, de forma independente mesmo. Todos os setores, desde contemplação, desde o jurídico, desde o suporte, desde a consultoria também. Essas empresas independentes, como a Demicon, tem alguma ligação ou supervisão de Banco Central ou não tem vínculo? Gente, todas as operações que são feitas pela Demicon, elas são todas fiscalizadas pelo Banco Central. E existe a lei que regulamenta também, que é a Lei 11.795, e é onde regulamenta toda a operação que é feita também pela Demicon. Mais uma segurança para o cliente, na verdade. Quer dizer, operação financeira tem que ter esse respaldo, né? Porque você está trabalhando com o dinheiro do cliente, né? Com certeza. E já se fala, né? Administradora. Então, a gente administra esse recurso. É um grupo de pessoas. Cada grupo, quando você contrata, você faz uma adesão, você é inserido em um grupo. E dentro daquele grupo, você é um número. Só que você não é só um número para a Demicon. Você é uma pessoa, você tem um sonho, você tem um projeto.
E isso aqui me brilha os olhos, porque a gente ajuda, é tão gostoso. Eu tenho áudio de cliente no meu celular, se eu fosse pegar ali para abrir, ele falando, olha, quando eu fiz, eu insisti. Eu acho que eu te mostrei, Theo. Quando eu fiz, eu insisti. A Ana insistiu para mim fazer. Porque eu achava que eu não precisava fazer naquele momento. E, inclusive, até esse áudio que eu mostrei para a Theo foi bem legal, porque no momento que ela mais precisou, foi contemplado. Ela sofreu um acidente, o carro dela deu perca total e o consórcio dela estava contemplado. Olha isso. E ela não precisou da entrada, ela pegou um carro melhor do que o que ela estava, Olha. com uma parcela de R$600. Que era a parcela do Que era a parcela do consórcio dela. consórcio. Ô, Ana, e aí, assim, quem tá acompanhando a gente vai falar assim, nossa, eu quero fazer agora. A gente quer fazer agora, mas pra ensinar as nossas futuras gerações a investir em consórcio, a não passar por talvez o que a gente passa hoje, porque realmente financiamento acaba sendo, no nosso caso, foi mais viável, né, Dani? Mas como é que a gente faz, por exemplo, pro meu filho? Como é que eu posso fazer um consórcio para ele para quê? Perfeito. Agora. Hoje, eu falo assim, eu atendo muitos pais que procuram, inclusive, para fazer... Eu atendi uma cliente recentemente que ela já tem carta de crédito conosco, eles são construtores também, né? E eles decidiram, em vez de trabalhar com capital próprio, trabalhar com o capital do consórcio. Por conta do custo barato, não precisar descapitalizar. E agora o filho começou a fazer faculdade de medicina. Nossa. E ela falou assim, Ana, se eu tivesse feito consórcio lá atrás, hoje o meu filho, a grande verdade o teu filho tem quantos anos, Theo? 10. 10 anos. Se você iniciar uma carta de crédito hoje de 100 mil para ele, essa carta de crédito contempla, vamos supor que ele venha a ter 16 anos. Vamos trabalhar com longo prazo, viu, gente? Longo prazo mesmo. Vamos supor que contempla com daqui 6 anos, ele vai ter 16. Você começa a colocar essa carta para render. Sim. No mínimo, através da Selic, ele vai ter ali, no mínimo, de 200 a 500 mil reais. Vai depender de onde você vai aplicar esse valor, da rentabilidade do período de contemplação. Porque se ela contempla no primeiro ano, você vai ter no mínimo ali 400 mil reais. Aplicado, ela vai estar gerando uma rentabilidade, né, também. Então, imagina, você pode usar esse recurso para você custear a faculdade dele. Eu tenho, por exemplo, a faculdade de medicina, gente, no mínimo 700 mil reais. Nossa. Né? E quando essa cliente minha falou pra mim, eu já tinha atendido um outro pai também procurando, porque você ganha um desconto semestral bem alto. Imagina você fazer a quitação. Por mês, uma mensalidade hoje, você vai gastar entre 10 a 12, 13 mil, que é um financiamento. É uma casa, é um imóvel de quase 1 milhão. Nossa. Então, se você planeja isso quando ele é pequeno, como que é o nome dele? João Gabriel. O João Gabriel, ele pode ter, se ele quiser ser médico, se ele quiser ser um odonto, que também precisa de um consultório. Ele pode ter um imóvel, se ele quiser falar, mãe, eu vou empreender. O João Gabriel vai ter um apartamento, 2 apartamentos quitados. Se eu tivesse feito, gente, se eu tivesse esse conhecimento com 15 anos, hoje eu teria 2 imóveis no mínimo quitados. Eu tô colocando a longo prazo, eu tô falando de coisa de 10 anos. Se ele contempla com 1 ano, eu já teria muito mais que 2, 3 imóveis quitados hoje. Gente, e olha como isso é incrível. Porque, assim, se for ver a Previdência hoje, eu não pago consórcio, mas pago Previdência. Olha só. Ela não rende igual isso daí. Previdência João, privada? É o que eu fiz. Eu tava pensando, você falando, é o que eu fiz quando a Maria Clara era criança. E eu fiz porque você tinha falado, né? Eu te pedi uma previdência. Não acredito. É porque a gente calma. trabalhava junto, Né? sabe? A gente trabalhava juntos, a gente conversava muito. A gente não conhecia o consórcio. Foi o que me apareceu. O banco me ofereceu uma previdência Previjovem. Exato. Pra tua filha, pra estudar. Eu falei, nossa, é legal, porque você paga uma parcela pequena, o filho é pequeno, quando ele crescer vai ter um dinheiro pra ele estudar. Sim. Na verdade, foi útil, né? Mas poderia ter rendido muito mais do que eu saquei. Muito mais. Muito porque mais. imagina que agora, se você tivesse feito uma carta, essa carta você poderia ter deixado aplicada no banco rendendo, com rentabilidade hoje 100%, vamos colocar 1%, 100% CDI, no mínimo 1% ali que você ia estar rentabilizando. Você poderia, com investimento, Dani, de R$400, você teria 100 mil, só da carta, fora a rentabilidade. Né? Então, olha... E detalhe, né, gente? A Previdência, ela não é vitalícia hereditária. Uhum. Se você pensar que você vai dar
um apartamento para o teu filho, né? Quando ele for administrar isso em imóvel, né? Porque normalmente os pais ensinam, olha, investe em imóvel. E realmente, gente, o setor imobiliário tem 6 semestres consecutivos que não cai. Nossa. É um excelente investimento. Ele está crescendo. Não é que estabiliza, ele está numa crescente. Então, você imagina que você vai investir R$400 para o futuro do seu filho hoje, para daqui 5, 6, 7 anos, dependendo da idade que ele tiver. Se for 10, então vai ter uma rentabilidade ainda melhor. Ele já tem um apartamento quitado. Não, né? Ele pode ter 2 apartamentos quitados. Qual o menor valor de parcela que você tem hoje? Teria hoje para oferecer para quem chega lá e não entende nada de consórcio, mas eu tô a fim de me planejar para alguma coisa. Qual o menor valor que a gente tem hoje? Teria? Eu falo assim, se o cliente ele não tiver nenhuma ideia do que ele vai fazer, pelo menos inicia como investimento. Como o primeiro investimento que você vai ter. Porque é tão gostoso você falar, eu tenho um investimento. Né? Eu tenho um planejamento financeiro para algo. Porque quando contempla, a gente sempre vai ter um lugarzinho para colocar. Sem dúvida. O investimento... Sem dúvida. O investimento mínimo hoje, meninas, é a partir de R$ 279,90 para uma carta de crédito de 80 mil. Nossa, 80 mil. Isso em quantos anos? O nosso prazo hoje, ele costuma girar em torno de 220 meses, que é o prazo inicial. Só que se você pega um grupo em andamento, vai depender da vaga do grupo ali, pode ser até menos que isso. Não, só para um exemplo prático. Parcela de 279. É a parcela reduzida. Sim. 279,90. Isso. 279 você paga até a contemplação para ficar mais confortável. Tá. E aí, uma carta de crédito de 80 mil... Em quantas parcelas para dar os 80 mil? Você pode optar, por exemplo, para ficar mais simples, com a parcela cheia, tu vai pagar ali no mínimo R$350 de parcela. Nossa. Sim, mas eu digo assim, são quantas parcelas? 220 parcelas. 220 parcelas, que dá quantos anos? Vai estar em média de 18 a 20 anos, né? Porque normalmente, Dani, o que acontece? A gente fala que o prazo inicial é 220, só que a gente sempre procura um grupo já em andamento, né? Para você já entrar, então já vai dar um pouco menos que isso. Ah, tá. Até por questão de contemplação também, a gente estuda qual que é o perfil do cliente. Quando o cliente quer entrar mesmo só para investimento, por exemplo, a Dani hoje, a Ana hoje tá me sobrando R$500 e esses R$500 tá indo pro ralo, tá indo para algum... A maioria das mulheres, né, gente? Sim. Para coisas desnecessárias, digamos assim, poderia ficar sem. Eu quero ou preciso aquele exercício na hora de comprar. Que a gente, às vezes, esquece de fazer. Às vezes, compra por comprar, mas você quer. Você precisa? Não, eu quero. Eu quero. Aí é duro, né? Nossa. E você consegue investir hoje R$400 uma carta de crédito de 100 mil. Na reduzida você consegue hoje, gente. 100 mil é um recurso legal para você começar, para você comprar um terreno, para você iniciar. Independente do que você for fazer, você pode vender, você pode lucrar 25 mil com a venda dessa carta, investindo R$400. Ana, e quem te ouve hoje pensa o seguinte... Como que foi a sua caminhada até aqui? A sua caminhada pessoal? Como que foi a sua história para você chegar à Ana da Demicon? Gente, para chegar até a Ana da Demicon tem um chãozinho, hein? Vamos lá. A Ana da Demicon, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. 15 anos eu comecei como menor aprendiz. Fazia o quê? Que bom que teve a oportunidade de começar a trabalhar. O que você fazia com 15 anos? Com 15 anos era auxiliar administrativo. Então, eu auxiliava o financeiro de uma empresa de maquinário agrícola, que fazia parte de manutenção de maquinário agrícola. Já era de maquinário agrícola. Já era de maquinário, por coincidência. Você nem imaginava que um dia você ia vender consórcio envolvendo maquinário agrícola. Exatamente. Tão grande. Né? Não trabalhava, não imaginava que eu ia lidar com milhões, né? Que interessante, né? E aí? E aí eu comecei dentro disso, e desde o início, né? Com 15 anos eu já comecei a morar fora. Com 15 anos já comecei a morar fora, gente. E eu só foquei em curso de desenvolvimento humano, curso de oratória, curso da área empresarial, parte de recursos humanos, parte de recrutamento. Então, com 15 anos, eu falo assim, que foi Deus mesmo que me guiou, tá, gente? Porque, assim, a parte de família, né? Eu não vim de um lar totalmente estruturado. Eu estudei em uma escola evangélica ali, quando eu era criança, isso me deu uma base muito boa. Isso em que lugar? Isso lá no Maranhão, que foi onde eu nasci, gente, sou nordestina. Então, ali até... Que legal. Qual cidade? Estreito. É uma cidadezinha bem pequenininha, bem no interior. No longe da capital? Longe. Longinho. Bem no interior mesmo. Então, eu falo que foi um propósito de Deus a minha vinda para o Mato Grosso, né? Minha mãe veio para o Mato Grosso primeiro e depois, com 12 anos, eu vim para o Mato Grosso. Então, eu morei dos 12 aos 15 anos com a minha mãe. E, a partir dos 15 anos, quando eu vim para cá, para o Mato Grosso, eu estudava em uma escola que ficava como se fosse, assim,
num condomínio afastado. Sim. Né? Uma região um pouco mais longe. Então, eu já tinha uma educação um pouco mais avançada quando eu fui para a escola pública. E aí, eu tive necessidade de ir para a escola um pouco melhor. Então, eu tinha que ir de ônibus para estudar na cidade, porque a escola ficava um pouco longe. E desde então, eu falei, poxa, se eu estou aqui dentro da cidade, a gente falava, vou para a cidade. Né? Quando você mora mais, vou para a cidade. Então, eu pensei, eu vou começar a fazer curso. Então, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz. E o que eu recebia, eu já comecei a fazer curso. Você investia Olha no só. seu conhecimento, na sua formação. E alguém me falou isso? Não. Você nasceu Gente. com o chip do juízo, digamos assim. É, verdade. Meu Deus. Né? Todo mundo foge da fila do juízo. Eu não E sou ela foi muito lá. apegada a signos, não. Mas você é de Capricórnio ou não? Sou. Gente. Gente, olha só, eu também, eu Sabe o que eu tô particularmente... perguntando? Ai, só pra falar que eu não sou nenhuma... Minha sobrinha de Capricórnio, Dani. eu tô vendo. E a minha filha é de Capricórnio. Pois super é, mas eu organizada sou com também. dinheiro. Por que eu não sou tão organizada? Capricorniano é organizado com dinheiro. Será que só eu que não nasci assim? A gente fala assim, o cristão Aham. ele fala que a gente costuma não levar a uma crença tão forte nessa questão do zodíaco, né? Mas os astros e a natureza humana, ele existe. Ah, sem E dúvida. seria ignorância Claro. nossa, porque tudo é regido pela natureza. Sem Antigamente, dúvida. há anos atrás, até quando a Bíblia foi escrita, não existia como saber, se não fosse pelo calendário lunar, Aham. quando a mulher ia ganhar bebê. Exatamente. Exato. E até hoje, né? Theo, mas tem alguma coisa a ver com o dia. Ah, pode ser. Né? É, Também, a virada da influência, lua ali. do dia que nasceu. A minha Que- lua você é de não que tava dia? naquela lua que Eu sou do era dia 13, dos 13 de organizações. janeiro. Eu sou de 13 de janeiro. 15. Aí, tá Quase vendo? mesmo Ó, dia. meu Deus do céu. A minha filha é dia 20 de janeiro. É, pertinho. É. Mas que legal, então. E aí, você nasceu com o chip do juízo, a gente tava ali. Gostei do tipo do jeito. E aí, você com 15 anos começou Com a 15 investir em anos, você mesma. o que eu Meu recebia, Deus. eu já Ah. comecei a investir em curso, gente. E eu falo assim que com 16, 17 anos eu tive um encontro com Jesus. Uma amiga me fez um convite. Eu não era cristã, não tinha uma base, assim... religiosa. Você não ia à igreja não quando tinha era uma criança? instrução, né? Quando eu era criança, eu ia por questão da escola. Eu estudei Tá. numa escola evangélica, né? Aham. E isso me deu uma base boa. Aham. E eu falo assim que a sementinha foi plantada. Aham. Sim. Então, hoje eu faço questão de Isso. semear a semente na vida das Aham. pessoas. E eu não falo em questão de placa de igreja, gente. Eu Aham. falo de Deus. Eu Sim, falo sim. que servir ao Senhor é Aham. muito bom. Aham. E por causa dessa sementinha que foi plantada na minha infância, e isso eu agradeço a minha mãe, porque foi algo que ela pôde fazer por mim quando eu era muito pequena, que foi me colocar, pedir que eu estudasse uma escola evangélica. Eu não fui criada pela minha mãe, mas ela fez esse pedido, né? À distância, ela custeava um pouco ali da mensalidade da escola, né? Quem que te criou? A avó? Foi por padrinhos. Foi uma família que eu recebi como padrinhos, eles que me criaram ali até os 12 anos. Aham. A partir dos 12 eu fui morar com a minha mãe. E dos 15 eu já comecei a migrar. Eu fui morar numa pensão para moças. Ai, meu Deus. Com o primeiro salário CLT que eu recebi. Ai, gente. Eu já comecei a morar numa pensão para moças. Isso aqui já em Mato Grosso. Isso aqui no Mato Grosso. Em Isso Cuiabá? em Sinop. Sinop. Eu Nossa. cresci a maior parte do tempo em Sinop. Ah, tá. tá. E aí foi quando eu comecei a pagar o meu primeiro aluguel, comecei a trabalhar, saí do menor aprendiz, comecei a minha carteira assinada. E aí eu comecei a ter metas. Eu falei assim, eu quero já começar a ganhar mais. E aí, com os cursos que eu tinha feito, com a minha desenvoltura, que Deus me deu, gente, eu falo assim, Amém. que Deus foi muito bom na minha É. vida, nessa parte. E eu tributo isso a Ele, porque realmente, assim, eu não tive alguém para chegar e falar, ó, você vai por aqui, vai por aqui. Eu não tive essa instrução, né? E eu comecei a fazer esse investimento em cursos, estudar. E eu tive eu lembro que tinha uma vaga, um processo seletivo por agência de empregos. Eu falei, eu quero essa vaga aqui com 18... Eu nem tinha 18 anos ainda, eu tinha 17. E era uma vaga... Na empresa, na época, essa empresa ela ia fazer parte da usina ambiental de Sinop. Ia fazer a usina, a HE que teve em Sinop. E eu falei assim, era uma vaga para administrador do escritório. Então, pensa, com 17 anos, eu ia ter que liderar arqueólogos, eu ia ter que liderar geógrafos. Com 17 anos. Com 17 anos. Mas eu, audaciosa, Meu Deus, com gente. ousadia, essa palavra é certa, fui me inscrever para vaga. E fui chamada para entrevista. Gente. E o meu chefe, na época, ele gostou muito de mim, do meu perfil. E aí ele falou assim, olha, veja bem, eu gostei do seu perfil e você tá concorrendo, né, a uma vaga com mulheres muito mais velhas que você, que são mães de família, que são formadas, mulheres de 28, de 30 anos, eu tinha 17. Só que eu gostei do seu perfil.
E eu vou te dar essa oportunidade. Porque quando às vezes a gente é novo, tem pessoas que não acreditam, eu vou te dar essa oportunidade, porque eu gostei de você, do seu você perfil. pegou a vaga? Você conseguiu a vaga? Eu consegui a vaga. Teve uma outra moça na época que ela era muito mais velha que eu, ela poderia ter ocupado a vaga, mais velha no sentido de experiência também, gente. E ela ficou como secretária, ele falou, vou colocar ela como secretária e você vai para a parte administrativa. Deus. E eu encarei essa vaga. E assim, eu falo assim, que essas etapas da minha vida foi me gerando uma convicção de capacidade profissional. Falando. E experiência também, para eu poder ter bagagem, para eu poder fazer o que eu faço hoje, quando eu sento com o cliente. Não é só sobre consórcio. É sobre uma carreira trabalhando com a parte... Te dá segurança. Que me dá segurança. Firmeza. Que idade você tem? Tenho 29. E super jovem. Super jovem. Não poderia ter feito essa pergunta para uma mulher em um podcast. Mas, enfim, faz parte do contexto. Você tem problema em dizer a idade ou não? Você acha ruim? Não, de forma alguma. Eu tô na minha melhor fase. E é super nova ainda. 29. céu. Não tem nem trintou ainda. Não, Nem ainda tentou. não. Tem muita coisa para acontecer. Gerenciando uma super empresa aqui em Tangará da Serra. Super, digamos assim, uma pessoa que respira vendas. Respira vendas. Respira Você vendas. gosta de vender? Gosto. E, gente, uma deixa, tá? E eu quero ajudar algumas pessoas também com esse podcast, aproveitando. Olha. Eu tá vendo? faço a parte de desenvolvimento, porque hoje eu lidero pessoas e eu ensino ela a vender. Né? Às vezes ela vai vir com a experiência da venda perfeita da área comercial. É claro que a gente gosta. Hoje em dia é muito comum a gente falar para contratar, precisa ter experiência. Só que eu posso falar, gente, eu não sabia vender. Eu não gostava. É até difícil falar não gostava porque eu não sabia, né? Mas é porque as pessoas falam assim, vender é dom. Gente, dom vem de Deus. O resto tudo se aprende. É técnica e conhecimento. Tudo que o ser humano colocar na cabeça dele para fazer, tudo que a Dani falar, eu vou aprender isso aqui, ela vai conseguir, ela vai ficar boa nisso. Então, a parte da venda, eu até me sinto honrada de ser salário, respira a venda. Porque foi desafiador quando eu fui pra venda. Eu fui pra venda, eu lembro que eu ganhava um salário de 3.400 na época. Que já era bom. Que já era bom, mas eu não tava na venda, eu tava na parte administrativa. Não. Na empresa que foi antes da Demicol. Eu trabalhei por 6 anos nessa empresa. E 3 anos foram na parte administrativa. Parte de caixa, parte financeira. E aí eu via vendedores lá dentro que chegavam a ganhar 10, chegavam a ganhar 8, que já é um bom salário, né? Pra parte de varejo, de venda, né? No geral do mercado. Não é um salário ruim, gente. E aí eu falei, eu quero isso pra mim. Então, se eu tiver que aprender a sorrir, se eu tiver que aprender a conversar, se eu tiver que estudar pra isso, eu vou fazer. Eu quero. Se eu tenho pessoas dentro do mesmo metro quadrado que eu, que tá ganhando isso, por que eu não vou atingir? Por que eu também não posso? E aí foi quando eu pedi, na época, pro meu gerente, falei, olha, eu quero ir pra área das vendas. Ele falou, eu sempre vi potencial em você, eu acho que se você se dedicar, vai dar certo. E aí foi quando foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E que dica que você daria para uma pessoa que, para ela ser, como é que faz para ser um bom vendedor ou uma boa vendedora? O que você diria para essa pessoa? Entenda de pessoas. Primeiro ponto. Entenda de pessoas. Porque quando você entende de pessoas, você consegue ajudar as pessoas. Se eu vim com um sentimento de venda para você, se isso só tiver no meu coração... Tirar o seu dinheiro? Tirar o seu dinheiro, você vai sentir isso. Porque eu atendo alguém hoje como eu gostaria de ser atendida. E isso faz até a gente ficar um pouco criterioso em questão de atendimento. Por quê? Mas hoje tem uma série de fatores. Porque por eu entender de pessoas, quando eu passo no caixa, eu dou bom dia, a pessoa não me dá bom dia, eu falo, Deus abençoe. Porque às vezes, às vezes a pessoa comum, não... É tão comum. Uma caixa mal-humorada, né? Não é? Ai, mas às vezes ela não tá num dia bom. O próprio vendedor mal-humorado. E às vezes ela não tá num dia bom. Pode ser. E é incrível. E às vezes até um vendedor. Mas você tá vai difícil, lá, né? você Tá vai deixar o teu dinheiro. São todos que não estão no dia bom? A maioria? Então, você concorda que se você for bem atendido, se eu entender realmente o teu propósito, o teu sonho, falar, Theo, você lembra quando você foi no escritório, Theo? Eu tentei te vender? Você perguntou se queria comprar comigo, o que eu falei pra você? Eu vou ser sincera com você, eu te ajudo se a gente fizer assim, 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 assim. Porque não é sobre venda, gente. Não é só sobre o ganhar. É sobre realmente você realizar e entregar aquilo que você promete. Então, a primeira coisa, entender de pessoas.
E aí você cria uma conexão com as pessoas. E as pessoas veem e se identificam com você. E isso é um baita diferencial. Aí você sai do comum do vendedor de tirar pedido e você começa a entrar no mundo dos negócios de fato. Fala assim que no jogo de gente grande. E aí você começa a ganhar dinheiro de verdade com aquilo que você faz. O dinheiro, gente, é uma consequência. Se você fizer... Eu falo assim, ó. Hoje, a minha vida, ela tem os pilares. Então, em primeiro lugar, Deus. Porque tudo que eu faço, eu falo, é pra glória de Deus. Ele me capacitou, Ele me coloca nas mesas. Se eu estou nessa mesa aqui hoje com vocês, é porque eu orei. Falei, Deus, me coloca nas mesas certas. Então, primeiro ponto, Deus, nem sempre eu vou chegar para alguém, eu vou falar, mas ela precisa ver alguma coisa em mim que vai refletir isso. De alguma maneira. Seja com uma forma honesta de eu atender ela, seja com uma transparência. Então, a primeira dica que eu daria, entenda de pessoas. E tenha um propósito bem definido. Gente... Mas assim, você usa várias técnicas de vendedoras. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Você chama a gente pelo nome o tempo todo, né? Eu acho, assim, isso muito simpático. Isso conecta né? muito. Se conecta muito. Isso é intencional ou você já está acostumada e aí flui? Ou você, de propósito, você usa essas técnicas, vamos dizer assim, de vendas? Deixa eu falar pra vocês. Gente, isso não é só técnica de venda, tá? É de vida. É de vida. Isso é relacionamento. Por isso que você me perguntou, quem quer começar na venda, qual que é o primeiro ponto? Eu falo, entenda de pessoas. Porque quando eu chamo você pelo seu nome, tem coisa mais íntima do que o seu nome? Não. Então, automaticamente eu gero uma conexão com você. E se eu não te chamo pelo teu nome, é comum. Eu não tô te dando importância. E eu penso como eu gosto de ser tratada. Cara, se eu for numa loja, se eu for em um lugar, no primeiro... É incrível, quando a pessoa chama o nosso nome, você já se sente pertencente. É verdade. Parece que... Porque é muito comum. Gente, eu também tenho problema de esquecimento. Eu falo para os meus consultores, anota, nem que seja no cantinho. Sim. Mas chama pelo nome. É. Porque isso gera uma conexão. Hoje, Gera. sim, eu já faço isso hoje automaticamente. E pode parecer que é uma estratégia. Mas é a primeira coisa que você precisa para você se relacionar em tudo. Tudo que você for fazer. Quantas pessoas você lidera hoje? Hoje, dentro da minha unidade, eu tenho 8 pessoas. 8 pessoas. 8 pessoas. Que é uma unidade, gente, tamanho P, tá? Nós temos unidades hoje pelo Brasil. A unidade de Sinop, hoje, ela já tem mais de 30 consultores. Cuiabá também, mas eu estou em Tangará, então 8 pessoas. Porém, vamos falar nacional, a gente tem unidades porque é realmente uma unidade. Então, com 150 pessoas, 150 consultores dentro dessa unidade. Ô, Ana, e onde as pessoas que estão nos acompanhando encontram a Ana da Demicon, encontra a Demicon aqui em Tangará, essa unidade? Hoje, em Tangará, ela fica localizada ali na Avenida Brasil, 564. Bem fácil localização ali, em frente à padaria HM, bem do ladinho. Tem uma bicicletaria que, inclusive, são nossos clientes também. Eles também? São, a Eles Gilmar, são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. São clientes nossos também, imobiliário, inclusive. É? Olha, Para tá investimento. vendo? E vocês têm muitos clientes aqui em Tangará? Temos clientes. Graças a Deus, a gente vem, assim, de 4 meses consecutivos com contemplações dentro de clientes só de Tangará. Não tô nem colocando os meus clientes nível nacional, porque tem bem mais, né, gente? Mas, assim, só de Tangará, clientes que estão extremamente contentes, né? A gente não expõe o nome, mas no particular, são clientes que me permitem, na mesa, quando eu vou negociar, eu posso expor foto, eu posso falar o nome. A gente tem empreendimentos grandes aqui de Tangará, inclusive. Empreendimentos na área da saúde. Então, Dani, olha isso. Vai. Que Você legal. pode? O nome eu não posso. Não precisa falar o nome. Mas fala, assim, pelo menos valores e conta essa história da saúde, porque é interessantíssimo isso. O empreendimento é um hospital aqui de Tangará, né? E eles estão construindo investindo através da Demicon, se capitalizando. Eles já estão em uma obra de construção. Eles fizeram um projeto conosco de 15 milhões para a construção do novo hospital. Uau! E já houve contemplação deles também, estão super contentes. Gente, que ótimo. Que maravilhoso. Pra cidade. Porque pra o hospital cidade, é gente, maravilhoso. Isso que é maravilhoso. Então, né? vocês entendem quando a gente fala sobre ajudar pessoas? Assim. É tudo, né? E olha, a saúde, o quanto isso não vai fazer de diferença. Demais. Quantas vidas que não vai impactar, né? Que vai custear e vai ser através do consórcio. E aí a gente entende, lá do começo agora, né? A gente entende de quando você recebeu aquela ligação e você, de primeira, você já
ligou que pudesse ter sido com essa empresa, com a Demicon? Quando aquela missionária te ligou? Não. Mas depois desses meses que você voltou a procurá-lo... Eu fui até lá. Só que assim, Théo, eu só tive a convicção de que era aquela porta mesmo de Deus quando eu sentei com o meu diretor. Porque até então eu não tava botando fé, gente. Entendi. Porque eu não conhecia. Sim. Tanto que quando eu sentei pra fazer conta, e eu falei assim, primeiro ponto que Deus confirmou, meu CNPJ, minha empresa. Né? A gente, hoje, graças a Deus, nós somos empresários autorizados da Demicon. E Você teve que abrir uma empresa. Sim, eu tenho a minha empresa e a minha empresa é uma empresa autorizada da Demicon. Olha. Tá. Então, a primeira coisa foi ter a minha própria empresa, empreender, né? E, detalhe, eu não precisei descapitalizar abrindo o escritório, porque a gente tem o escritório, a gente tem a secretária, a gente tem todo o suporte da unidade montada pra gente poder atender. E a gente sabe que hoje, se você for montar qualquer negócio, você vai ter que ir ali, vai ter que custear, alocar uma sala, enfim. Então, eu falei, opa, isso é de Deus. Eu vou começar a empreender. Não que a carreira de direito não fosse me dar um retorno, a gente sabe que sim. Inclusive, eu atendo muitos advogados. Né? Porém, sabe que leva-se um tempo. E eu tinha uma sede muito grande de alcançar o meu objetivo e ter tempo para a obra de Deus. E eu falei assim, vou empreender, vou ter tempo de qualidade. E quando fiz o cálculo para mim, eu falei, é aqui. Então, eu fui pesquisar sobre a empresa, eu fui ver as mudanças de vida dessa empresa, eu fui entender a fundo, estudar sobre produtos, estudar sobre pessoas, e eu falei, então é isso. E aí, só quando eu sentei com ele, que eu vi a proposta, e eu tive paz no meu coração. Eu sempre falo para as pessoas, faz aquilo que te dá paz no seu coração. Quando é de Deus, existe paz. Quando é de Deus, existe paz. Até hoje, quando eu vou sentar com um cliente, eu falo para ele. Claro que eu fico orando, falo, Deus, coloca paz no coração. Sim, porque às vezes a pessoa, às vezes ela insiste em querer tomar uma decisão errada. Mas eu falo assim para os meus clientes, até brinco com eles. Eu falo assim, gente, tem até amigas minhas que fazem, já foram contempladas. Eu falo, você lembra quando eu falei para você que eu orava pelos meus clientes? E ela falava, gente, é verdade. Eu sempre brinco assim com eles. Mas é um propósito de vida mesmo. Ô Dani, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para Ana. A gente pode fazer consórcio e pensar em placa solar também? Também. Inclusive, eu tenho muitas parcerias. A gente tem parceria aqui com empresas dentro de Tangará da Serra que nos procuraram. A gente tem clientes que já são clientes também, que são os donos das lojas de energia solar, né? De usina fotovoltaica também. Clientes que às vezes têm a intenção de fazer uma usina para gerar renda. A gente consegue, porque esse cliente ele já quer fazer um projeto de 1 milhão, 1,5 milhão, e ele consegue se capitalizar com o consórcio. Tem muitos que querem fazer esse projeto como investimento para gerar renda, e ele precisa, às vezes tem que financiar, ou ele não quer descapitalizar, e ele consegue fazer isso com uma carta de crédito. Então, dá para fazer para a usina solar de casa também, né, do domicílio, doméstico ali, para o uso da casa, e também projetos de usina também. Eu tô perguntando porque nós temos um parceiraço aqui no podcast Entrevista com Elas, que é a Campo Solar. Olha que legal. Soluções em energia renovável. Campo Solar, já vamos fazer uma parceria. Campo Solar, que é pioneira neste segmento aqui em Tangará da Serra, assim como a Demicon é pioneira no setor imobiliário. Show. Entendeu? Muito bom. E ela é fantástica, porque assim como você preza por um bom atendimento como nós, prezamos por um bom atendimento, a Campo Solar, ela prioriza isso daí também, Ana. Olha que legal. Eu acredito que é um lugar bacana de você conversar com a Michele e o Rangel. Olha Eles que são legal. pessoas, assim, incríveis. E energia solar é tudo, né, Dani? E, aliás, o sol pagando a nossa conta. Com certeza. Conforto, redução de custos. Redução de custos, Pois economia. E vocês só sabem tem que vantagem. agora Só tem vantagem. Você sabe que agora entramos na bandeira vermelha de novo, né? Então, quando para de chover, acontece isso, Exatamente. né? Então, e a bandeira vermelha... Quem tem energia solar fica mais tranquilo, porque vai consumir a energia gerada pelas próprias placas. Exato. Quem não tem, é a hora de procurar campo solar, sentar com o pessoal lá e acertar para contratar. Para fechar negócio. E olha, e quando eu sento com os parceiros de energia solar, gente, tem muitas famílias que vão todos os dias fazer projetos e às vezes não querem financiar. Porque na cabeça deles, eles pensam assim, a grande maioria financia, né? Então, assim, eles pensam, poxa, mas eu vou ter que dispor vou ter que pagar uma parcela do financiamento, vou pagar juros. Então, quanto tempo a gente consegue justamente isso. Quanto tempo eu vou começar a ter uma economia na minha energia porque eu tô pagando os juros do financiamento. E aí a gente entra com o consórcio.
E aí o consórcio tira a dor dele dos juros, a gente consegue ajudar essa pessoa a diminuir a conta de energia dela, diminuir o valor e fazer um investimento realmente. Que ela vai ter uma redução de custos, né? Então, você faz consórcio para placas. Também, a gente consegue atender também. E muito legal. Então, isso. você vai lá, Gente, faz o consórcio que com a legal. Ana e compra as placas da Mitiel, Isso Compra aí. lá da MIT, na Campo Solar. da Campo Solar. Porque eles atendem muito bem, porque tem confiança e eles são os equipamentos, um dos Olha que melhores legal. do mercado, que é equipamento VEC. E você falando disso, Theo, só pra gente, até pra deixar pro pessoal também, você me falou disso e me lembrou de um outro sonho da maioria das mulheres, que é a parte de cirurgia estética. Tem O consórcio pra faz isso consórcio também? também. Eu tenho clientes já siliconadas, limpadas. Você tá brincando. Sério, com uma carta de crédito. Por quê? Porque, gente, todo mundo sabe que o parcelamento hoje para uma cirurgia raramente o doutor consegue fazer. A gente tem alguns parceiros, porque a gente atende vários médicos também, para planejamento, né? Formação de patrimônio. E a gente sabe que no segmento de estética não parcela. Aham. Quando parcela é poucas vezes, não é um valor barato, um valor baixo para fazer uma cirurgia. E algo que mexe com a autoestima da mulher. Muitas mulheres têm desejo de colocar, de limpar, enfim. Procedimento estético dá para você fazer com consórcio de serviços. Dá Então, pra vocês fazem consórcio de De serviço. serviços que atende cirurgia estética, fertilização in vitro. Então, a gente já gerou vidas com o consórcio Uau! também. Fala, você faz de Que tudo. legal! O Menos- consórcio faz de tudo. Pois é, você falando disso, falava menos de Tupperware de Natura, você não faz. Uma vez eu fiz um consórcio de Tupperware, mas muitos anos atrás. Porque tem, não sei, deve ter ainda até hoje, não sei se Tinha. tem. Acho que tem. Não sei Já nem ouvi se- falar, eu acho que É, é tem grupos, né? Aí, meu marido falou, eu falei, tem que pagar a parcela do consórcio da Tupperware. Consórcio do quê? O quê? É porque Eu quase falei, financiamento, né, gente? A Tupperware também não é barata, Eu né? falei assim, não, mas peraí, mas se for contemplado, você comprou o quê? Tupperware? É a Tupperware. Fala pra ele quanto custa uma Tupperware. Que ele... Mas aí um monte, né? Exagera até hoje, porque daí se contemplado recebe várias, né? Mas enfim, só pra descontrair. Eu falei que você faz consórcio de tudo, menos, né? Porque também é demais, daqui a pouco... Gente, mas que legal, mas que bom. Mas é bem legal. mas- Essa coisa da estética é incrível, né? Então, e tem um monte de gente. E eu não sei, mas tem bastante clínicas aqui em Tangaraim. Tem muitas Já tem bastante clínicas dessa. De estética, mas de estética nessa parte aí, de cirurgias mesmo, né? De cirurgia estética. Tem. E o legal é que o cliente ele pode contratar aqui, ele pode fazer em qualquer lugar. Sim. Aonde ele preferir, ele pode fazer em Tangará. Se o cliente for de Cuiabá, ele pode fazer em Cuiabá. Ele pode fazer em São Paulo, ele pode fazer onde ele quiser utilizar esse crédito, ele vai poder utilizar. E o legal é que você pega na mão dos seus clientes, né, Ana? Ah, com certeza, gente. Você acompanha. Eu você, acompanho. Você não só oferece aquele bendito consórciozinho ali, não. Você oferece um puta de um consórcio e sai acompanhando de verdade É as uma assembleias, consultoria. tudo esse tipo de coisa. Porque a partir do momento que a gente contrata um consórcio, nós que temos que ficar atrás disso daí, nós clientes, ou realmente seria interessante O deixar teu compromisso- pra você, né? No seu caso. No seu caso, no caso da Ana, da Demicon, você faz porque é você quem faz isso, quem prioriza, ou porque realmente é o que pede a Demicon? Na verdade, eu faço. A Demicon, ela já preza, como eu falei pra vocês, pelo atendimento humano, né, gente? A gente acompanha o nosso cliente. Só que eu, particularmente, hoje eu tenho um time, um suporte, e inclusive, vou contratar mais pessoas agora, porque vão me ajudar desse suporte. Porque chega um momento também que a tua carteira, ela aumenta, né? Hoje, graças a Deus, a minha carteira da Ana, eu atendo muitas empresas. São vários segmentos, gente. Eu trabalho desde a família, aos advogados, aos médicos, às empresas. Então, hoje eu vou contratar mais pessoas. Por quê? Porque a gente dá esse suporte. Mas a Ana, o meu time, ele acompanha ali junto comigo. Hoje eu faço 1 a 1, né? 1 a 1, todos os meses a gente tem tudo dentro do nosso sistema. O cliente, o legal porque ele tem o acompanhamento pelo aplicativo da Demicon. Então, Ele ele também tem? consegue ver se foi ofertado o lance, ele consegue ver a data da assembleia. Ai, que legal. Por quê? Porque a gente realmente é especialista nisso, né? Então, ele consegue ter acesso ali, mas ele conta com a minha consultoria. De repente, se o planejamento dele mudar,
Quem dá a notícia que ele foi contemplado é a Ana, e eu gosto, eu amo fazer essa parte. Você adora ligar pra eles. Ligar, né? Eu tenho lá no meu perfil, no Instagram, alguns exemplos, assim, de contemplações quando o cliente permite, né? Expor a imagem dele. Aproveitando, qual que é o seu do Instagram, para as pessoas te seguirem? Ana Gomes e o tracinho Ademicon. Então, você publica lá também? Publico, eu sempre gosto de compartilhar os clientes que permitem, né? Ou, às vezes, eu mostro os resultados, também as provas reais ali, sociais do cliente sendo contemplado. Então, é bem legal. Ai, gente, que tudo. E os desafios de empreender, Ana? Como que é para você empreender? Porque, assim, você falando parece que é fácil, mas não é só fácil. Não é. Né? Como que você vê os desafios e como é que você faz para superar, para enfrentar e para ir para cima? Gente, aí eu vou falar de novo, a minha força... Verdade. A minha força, ela vem do Senhor, né? A minha força, ela... Porque se não for isso, eu realmente não estaria de pé. Primeiro ponto, né? O que me alicerça todos os dias ali, é onde eu fundamento a minha força. E depois disso, conhecimento. Porque a gente tem que estar se atualizando. O mercado, ele pede isso, né? Então, a gente precisa acompanhar. Por exemplo, igual eu falei pra você, hoje, eu não sento para um cliente, raramente a gente fala consórcio. Por quê? Porque eu não gosto da palavra consórcio ou do consórcio. Ninguém acorda pensando, hoje eu vou fazer um consórcio. É verdade, Você né? fala investimento. O que eu gosto? Eu gosto do que o consórcio permite fazer. O sonho. O sonho. A realização. A realização. Porque é assim que eu vejo pra mim. O que eu contratei? Eu contratei a possibilidade de daqui 5, 7, 10 anos eu já estar aposentado com os meus móveis de aluguel. Então, eu vou trabalhar porque Já? eu... Com certeza. Nossa. Por quê? Porque eu quero trabalhar, gente, tranquila. Eu quero continuar empreendendo. Eu sei que eu não vou sossegar. Mas assim... Você quer ter uma renda Mas eu quero ter passiva. Cada vez trabalhando para você. A gente fala que é renda passiva recorrente do imóvel. Né? Por quê? Porque aquilo dali te permite ser vitalício e hereditário. Então, eu já estou pensando no futuro dos meus filhos. Então, o empreender é isso também. É você pensar no hoje e você pensar no amanhã. Então, para você empreender, primeiro ponto, você precisa entender da parte financeira da tua empresa. Você precisa entender que você precisa ter um time comercial. Hoje, eu presto consultoria para algumas empresas dentro da área empresarial e a maior dor deles é a área financeira e a área de vendas. E o pior, a maioria deles não sabem que se ele não tiver um time de vendas, área comercial de alta performance, o negócio dele não vai para frente. Hoje, inclusive, eu estava conversando, né, com uma fotógrafa, inclusive. Né? Que já foi nossa entrevistada. Que já foi nossa maravilhosa. Fotógrafa também. E ela tava... E a cliente minha de consórcio, a cliente minha de consultoria empresarial, né? Que faz uma troca muito grande. E ela tava falando, Ana, realmente aquilo que você falou para mim, da parte comercial bem definida dentro de uma empresa é extremamente importante. Só que quando você começa a empreender, Dani, você começa sem saber que se você não tiver um comercial bem feito, se vocês não sentarem comigo e falar, olha, Ana, aqui você vai receber isso, né? E gerar valor, porque existe o preço e existe o valor. Sim. Sempre quando eu converso com um cliente meu dentro do investimento, né, do que ele precisa, você tem que gerar valor. E a parte de empreender é isso. Normalmente você quer oferecer preço para as pessoas. E aí você vai oferecer o quê? O mais barato para você ganhar da concorrência? Né? Então, nem sempre o mais barato é o melhor. Nem sempre esse caminho é o melhor. Então, o desafio de empreender é isso, eu falo, Dani. Primeiro, entender sobre pessoas. Voltando para esse ponto que não tem como fugir disso. Entender sobre o mercado financeiro, buscar, para você poder administrar aquilo que está sendo colocado nas suas mãos também. Ter capacidade, né? Eu sempre falo, Deus, me dê capacidade para administrar aquilo que tem sido colocado nas minhas mãos. E ajudar as outras pessoas a administrarem aquilo que está sendo colocado nas mãos dela. Seja através do consórcio, seja através de uma consultoria empresarial. Ai, que legal. Que incrível. Sensacional, gente. E nessa parte de consultoria empresarial, o que acontece? Muita gente, talvez você escuta essa queixa, reclama da dificuldade de formar a equipe pela dificuldade de encontrar pessoas engajadas, pessoas comprometidas, principalmente na área de vendas. Você observou isso? O que você diz para esse cliente que te pede uma orientação nesse sentido? Gente, a gente tem uma coisa chamada que é treinar e reter. Que é o quê? Treinar a pessoa e reter ela. Não deixar embora. Que é o quê? Como que você faz isso? Primeiro,
para você encontrar um profissional ou alguém que queira começar a trabalhar com o segmento de vendas dentro da área comercial, essa pessoa, ela tem que ter o brilho nos olhos por querer ser alguém na vida. Ela tem que ter uma ambição. Gente, a ambição não é ganância, tá? Muitas pessoas têm uma certa ignorância quanto a essas palavras. Ambição ela tem que ter. Porque senão ela não sabe aonde ela quer chegar. E o vendedor, o profissional da área comercial, ele tem que ser audacioso. Porque ele tem que ter uma meta. O que que move? Eu sou movida a metas. Eu bato meta, a gente fala, dobra meta, né? Alguém lembra dessa brincadeira, né? Mas é verdade. É muito comum a gente falar isso no meio da gestão, da liderança. Poxa, a gente bateu a meta, dobra a meta. Mas o que eu penso? Hoje, graças a Deus, como eu estou empreendendo, tudo que eu produzo é para mim. Então, quanto mais... Eu falo isso para os meus liderados também. Quanto mais você produz, é teu. Você não vai ter que dividir com ninguém. Tudo que você ganha é para você. E independente do segmento, se você não empreende hoje ainda, mas você faz parte de um time comercial, provavelmente você vai ser comissionado. Quanto mais você produz, mais você ganha. Aí você tem que saber qual que é a tua meta de vida. Vamos lá, qual que é o teu quadro dos sonhos? Eu tenho um quadro dos sonhos, né? E graças a Deus, esse ano eu já realizei quase tudo. Que legal. Então, tem que ter o carro que você quer. Tem que ter a casa. E isso, gente, é bíblico, tá? Abacuque 2:2, salvo engano, vai estar escrito também. Escreve a visão que Deus te deu, porque assim se cumprirá e não tardará. Hoje a gente fala muita coisa que já foi escrita, Deus já deixou a orientação lá atrás. E é importante você estar visualizando aquilo que você quer o tempo todo. Alguns vão dizer que é lei da atração, eu falo, não importa. O importante é que você tenha uma meta definida e que você pegue isso e todo dia você olhe para isso. Porque se você não tiver um desejo de gerar uma qualidade de vida, pega um pai de família. Já conheci, atendi pessoas que têm pai de família, infelizmente, que ele tá acomodado com aquilo. Com aquela realidade, está confortável para ele. E às vezes a mulher tem uma ambição, um desejo de ter algo melhor. Então, o perfil do profissional comercial, ele tem que ter uma meta definida. E aí a gente senta, eu sempre gosto. Qual que é o teu objetivo? Quanto você quer ganhar? Você ganhava quanto? E você quer chegar em quanto? Primeira meta sua. Isso vai te proporcionar o quê? Porque daí nisso a gente começa... Aí a gente desenha uma meta para ele. Com o que ele mesmo falou. Com o que ele mesmo quer. Tá, então você quer esse carro? A gente já teve reuniões na unidade da gente falar, você quer esse carro? Como que você vai vendo? Como que você vai atingir esse carro, a parcela desse carro, essa conta não fecha com o que você tá vendendo, com o que você tá produzindo. E quando você vai nisso, é muito mais fácil de você lidar com as pessoas. Porque se você for numa cobrança, pensando só no seu bolso, que é o que a maioria das empresas fazem, e às vezes elas não estão dispostas a investir em alguém para treinar o seu comercial, porque a gente já tem essa visão. Num líder... Alguém que lidar com gestão de pessoas, ela já tem essa visão. Que ela vai ter que lidar com uma pessoa, não é uma máquina. Sim. Então, eu vou ter que trabalhar nos sonhos dessa pessoa, nos objetivos dessa pessoa. Então, o primeiro ponto, né? Para você que é empresário, você que precisa de um time comercial. Aprenda e entenda que você está lidando com pessoas. E todos os momentos são oportunidades. E todos os momentos são oportunidades. Muito bom, né, Que Theo? legal, cara. Que gostoso. Deixa eu... A gente estava aqui... papeando e saboreando. Deixa eu só dizer quem que estava conosco. Ai, que delícia. Nessa entrevista. Vana Fit Zero, hoje o recebido é dela. Fit e Zero, gente, tudo. Olha só. Nós temos aqui um pão de batata cheio de grãos, extremamente saudável, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem farinha, sem nada. E um bolo de churros. Delicioso. Maravilhoso. Nossa, gente, também. delícia. O bolo, 0 açúcar, 0 lactose, zero glúten. A calda é uma calda vegana. Essa Gente, calda que é a legal. única calda lá da Vana que tem açúcar demerara. As outras não tem, é tudo Olha só. natural. É, maravilhoso. E esse bolo, ele tem bastante canela, que a gente adora. Eu Maravilhoso. adoro Que já é um canela. termogênico também, natural. Não, menina. E olha, farinha de arroz e farinha de amêndoas, mais um punhado de coisa que só ela sabe fazer. Olha que delícia. E, nossa, Já maravilhoso. gostei. E a gente tá, assim, encantada com o trabalho da Vana. Porque além de ser saudável, ajuda pessoas que têm intolerância a glúten, intolerância à lactose, que é algo seríssimo. Então, ó, já segue aí Vana Fit Zero.
Vem conhecer esses produtos. A Ana vai conhecer daqui a pouquinho. Com certeza. Porque eles Vale são a pena. deliciosos. Vale Muito muito bom. a pena, gente. Ai, para um café da tarde, para receber as pessoas. Dá pra comer bem, Isso. comer saudável, né? Super. Muito, Aí é a muito. prova, Aí né? é a prova. Ana, nosso Ai, tempo está gente. chegando ao fim. Tem algo que você queira acrescentar, que nós não te perguntamos? Eu acho que, assim, agora, né, é o momento de despedir, mas, assim, agradecer vocês por essa oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês, né? Como eu falei pra vocês, eu falo que, assim, as mesas, elas unem o poder da mesa, né? Ela une as pessoas, os propósitos certos. Então, eu falo que um dia eu orei pra estar numa mesa dessa com vocês. Então, é uma honra, né, estar com vocês, com mulheres experientes dentro do segmento de vocês. Ouvi falar muito bem, gente, do podcast de vocês, inclusive atendendo algumas clientes, viu? Ah, que bom. Ficamos muito Falando felizes, assim, né, olha, eu Tel? já fui, elas são maravilhosas. Ai, Dani. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso, quando eu conversei com a Tel também, que a gente agendou, né, Tel, logo que eu voltei de viagem. Então, eu acho que, assim, pra gente fechar, eu falo que é uma questão de lição e do que eu levo pra minha vida, assim, sabe? Tenha um propósito bem definido, mas um propósito que esteja ligado ao céu, ele vai te levar mais longe. Vai. Amém. Adorei. Coisa linda. Foi maravilhoso. Theo, Nós amamos, de Ana, verdade. obrigada mais uma Muito vez. obrigada. Foi ótima a sua entrevista. Tenho certeza que ajudou muita gente. Esclarecedora demais. Pra mim também foi muito boa. Theo, obrigada. Obrigada, Dani. Por estarmos juntas mais uma vez. Mais essa entrevista. Edson, obrigada pelo nosso estúdio. Pelo nosso estúdio. Aliás, Ana, nós precisamos aumentar o nosso estúdio. A Demicon vai Ai, que ajudar. legal. Vai O ajudar. nosso estúdio. Com o estúdio do certeza, irmão. viu, Edson? A gente já vai planejar aí a reforma sem juros, sem Olha lá, tá entrada e com aquilo que você pode. Olha só que maravilha. Você não vai ter que enfrentar a parcela do banco e não vai Viu? ter que descapitalizar também. Tá vendo? Maravilhoso. Providencial. Gente, então é muito isso. bom. Obrigada demais pra você que ficou com a gente até aqui. Um beijo, um abraço. Fica com Deus e até a próxima. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Ana, obrigada. Do fundo Obrigada, do coração. gente. Obrigada. Tchau, gente.